Olá a todos, olá, professor Rodrigo Vivan. Fala, Daniel, tudo bem? Tudo bom. Bom. Hoje nós vamos iniciar aí o nosso projeto Café Ciogo, né? Um projeto muito bacana, que na verdade não é uma série de entrevistas, mas uma série de bate-papos que nós teremos com os professores que estarão no Ciogo 2021, né? Um congresso que nós temos muito orgulho de realizá-lo, um congresso que está agendado para setembro, e nós estamos na expectativa de ser a grande celebração aí desse período pós-pandêmico que nós vivemos, né? Então, o Café Ciogo, ele vai compor uma série de bate-papos que nós teremos com os palestrantes, para que você conheça um pouquinho mais dos professores que estarão aqui no Congresso, entenda um pouco mais do que eles falarão nas palestras, e que a gente possa ter uma imersão aí muito bacana em setembro, né? Então, inicialmente, eu queria agradecer, Rodrigo, imensamente o seu aceite, não só de estar aqui no Café Ciogo, mas principalmente de vir ao Congresso em setembro, falar aqui com a nossa galera, né? O Ciogo hoje é o segundo maior congresso do Brasil. A última edição nós tivemos 10 mil participantes, e tê-lo conosco é uma honra imensa, Rodrigo. Você não sabe a satisfação que eu fiquei no momento em que eu recebi esse convite. É uma mistura de sentimentos, porque o Ciogo sempre foi um congresso muito grande, muito visado, com uma seriedade muito grande, Daniel. E quando eu recebi o convite de vocês, eu fiquei muito feliz. Como há tempos eu não ficava em receber um convite para uma palestra. De coração, conte comigo e com certeza eu vou dar o meu melhor no dia aí com vocês. Cara, que bacana. A gente fica muito feliz mesmo, porque o Ciogo, ele é um congresso clínico, né, que envolve todas as especialidades. Então, nós temos a grade geral, que os professores, né, estarão aí normalmente, professores da reabilitação, da implantodontia, mas nós temos os módulos de especialidade. E a endodontia entra nesse módulo de especialidade, né, que vai ser no congresso no sábado. Então, quem se inscrever aí vai poder participar de todas as palestras que nós temos da endodontia, e uma delas vai ser a do professor Rodrigo Vivan, que eu tenho certeza que vai ser fantástico, né, Rodrigo? Nós vamos falar um pouquinho aí sobre a sua trajetória, sobre, né, o seu caminho dentro da odontologia, dentro da endodontia, e também dar um spoiler aí do que você vai falar aqui com a gente no módulo de endodontia que será no dia 18, né? Mas a ideia nossa hoje realmente é conhecer um pouquinho mais da sua história, né, do seu caminho na odontologia. Hoje você é professor livre docente de uma das universidades mais importantes que nós temos no Brasil, né, não só pela tradição, mas pela produção de conhecimento que ela continua, né, conduzindo nos dias atuais, em todas as áreas da odontologia, na formação de recursos humanos. Muitos dos professores, né, foram formados aí na FOB, e você hoje faz parte do corpo docente dessa instituição que é referência no mundo todo, né? Mas para você se tornar professor da FOB, né, você fez a sua especialização, fez o seu mestrado aí na FOB, o seu doutorado lá em Araraquara, e eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória sua, Rodrigo. Por que odontologia, depois por que endodontia, e esse caminho até a docência. Legal, Daniel, vamos lá. Eu estava por volta da 8ª série, no primeiro colegial, mais ou menos, na época, e meu pai me levava num dentista sempre de rotina para controle, e eu admirava muito esse dentista, admirava muito esse cara. E meu pai um dia falou, poxa, é uma profissão legal para você fazer, e eu comecei a amadurecer a ideia. E um dia um professor do terceiro colegial me falou assim, começou a perguntar para todos da sala, Rodrigo, você já sabe o que você vai prestar e tudo mais? Eu falei, não, professor, eu vou prestar odontologia. Ele falou, mas qual área da odontologia? Eu falei, ortodontia. Porque o dentista que eu ia era ortodontista, e eu tinha uma admiração por aquilo. E, Daniel, eu não consegui passar na USP aqui em Bauru na época. Você conseguiu passar, você sabe o quão difícil era. Era mais ou menos 56, 60 candidatos vaga, era uma concorrência muito grande. E naquele momento, eu falei pro meu pai para fazer cursinho, para poder prestar, né, com mais força no ano seguinte. Ele falou, não, olha, eu conversei com algumas pessoas, tem uma faculdade em Bauru muito boa chamada Universidade do Sagrado Coração.
E ao invés de você fazer cursinho, eu prefiro pagar para você fazer, e você vai fazendo já, a hora que eu ver, eu já paguei a escola e beleza. Daniel, foi muito interessante, porque eu cursei o primeiro ano, e aí eu comecei a levar as coisas a sério, realmente, sabe? Quando desperta em você uma coisa diferente, eu saí do colegial de um adolescente meio sem saber o que queria, jogava tênis o dia todo, e fui para a faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, realmente eu levei a sério, né, esse primeiro ano. E ainda, no segundo ano, começo do segundo ano, começando aquelas disciplinas clínicas, eu não sabia realmente o que fazer. Tinha prótese fixa 1, PPR, as dentísticas, e eu comecei com semiologia endodôntica. E os professores, a equipe de professores universitários do Sagrado Coração, professor Marco Antônio Ungaro Duarte, que hoje é professor titular aqui da faculdade, professor Milton Carlos Cuga, né, que hoje é professor da Unesp de Araraquara, e outros 3 professores muito bons, professor Eliane Gulim, uma clínica de mão cheia, professor José Carlos Yamashita e o doutor Silvio de Campos Fraga. Esse professor teve uma influência muito grande na minha atração clínica pela endodontia, porque o professor Marco começou a me despertar ciência, e o doutor Silvio Fraga começou a me despertar clínica. Então, todos os sábados, Daniel, eu vinha de ônibus de São Manuel, eu sou de uma cidade chamada São Manuel, próxima aqui a Bauru, 70 quilômetros, e todo sábado eu pegava um mototáxi, eu ia até o consultório do Dr. Silvio Fraga, depois eu ficava auxiliando ele todo sábado, e depois ele me levava para casa, para a República, eu pegava minha mala e ele me levava para a rodoviária, eu ia para casa, todos os sábados. Isso era uma rotina que nós criamos, e eu criei uma amizade com o grupo da endodontia. Mas, Daniel, até então, nem passava pela minha cabeça mestrado, doutorado, nada. E aconteceu uma coisa que talvez eu não tenha falado ainda em nenhum lugar. No segundo semestre do segundo ano, a empresa do meu pai quebrou. Simplesmente meu pai quebrou, e meu pai chegou em mim e falou, ó, filho, infelizmente eu não vou conseguir pagar a sua faculdade mais, e você vai ter que trancar a matrícula esse semestre aqui. Cara, foi uma tristeza muito grande, mas eu já tinha um livro do professor Mário Leonardo naquele ano, né, naquele semestre, e eu comecei a estudar por conta em casa, trancado, um semestre de faculdade trancado, mas a endodontia já me cativava teoricamente, e o contato com os professores me ligavam, né, para ver como é que eu estava, se eu ia voltar, se eu não ia e tudo mais. E quando eu voltei, Daniel, no ano seguinte, eu consegui uma bolsa de 70% de estudos aqui com financiamento próprio pela USC, na época que era o Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, é uma escola católica, e vinha uma verba destinada de Roma, e eles fizeram uma seleção e eu consegui 70% de bolsa naquele momento. E aí procurei o professor Marco Ungaro para fazer iniciação científica. Daniel, aí daí para diante as coisas fizeram assim, ó. Então precisei trancar um semestre de faculdade para as coisas encaixarem perfeitamente. Você vai continuar a sua história, mas só fazer uma observação. A importância que nós temos, cara, na vida das pessoas enquanto exemplo. E quando eu digo isso, não é o professor tem uma influência nos seus alunos, mas você veja a influência que o clínico, que o dentista que você ia quando criança, teve na escolha da sua profissão. Né? Então, indiferente a você estar no consultório, você está dentro de uma instituição de ensino, nós exercemos uma influência e nós somos exemplos positivos ou negativos para muita gente. Todo, né, Daniel? Não importa se você é professor ou não. A forma com que você se porta no consultório já é exemplo para o seu paciente. Que às vezes é um adolescente que não sabe o que prestar e ele pode gostar daquilo. É impressionante, né? Impressionante. E aí, Daniel, eu comecei na USC. A USC é uma instituição muito grande aqui, ela tem 6 mil alunos atualmente. Na minha época também era assim. E tinham 7 bolsas de iniciação científica para a faculdade inteira, CNPq. E nós submetemos, claro que o currículo do professor Marco fez toda a diferença, com as minhas médias, que eram pontuadas médias pelas disciplinas, né? Eu também levava muito a sério. Nós conseguimos uma bolsa de C. E eu me lembro até hoje, o dia que saiu esse resultado, eu fiquei muito feliz. E eu cheguei no meu país, eu nunca tinha tido computador, Daniel, nem na minha casa. Não tinha tido computador. Eu ia naqueles gamers que alugava por hora, né, para fazer os trabalhos da faculdade. E aí, na época, era R$200 a bolsa de iniciação científica. Eu falei, pai, eu queria comprar um computador. Você me ajuda?
Eu acho que ficava 300 por mês. Falei, pai, eu dou minhas 12 bolsas de iniciação todo mês para comprar um computador. E eu acho que isso também, Daniel, despertou um pouco dos olhos dos professores com relação a mim. Talvez eles tenham percebido que eu não peguei a grana para festar, para fazer bagunça, mas sim eu investi num notebook do mais simplesinho. Eu lembro até hoje, era PC Chips, o nome do computador, simples, nem uma marca tinha direito, né? Mas resolveu o problema de uma forma incrível. E aí, Daniel, eu comecei a me infiltrar nos cursos de especialização junto com os professores Marco, professor Silvio Fraga, professor Milton Kuga. Eles tinham curso em Presidente Prudente, aqui em Bauru, na própria USC e na PCD. E eles começaram a perceber o meu interesse para com a endodontia, e eu comecei a fazer monitoria, além disso, e eles começaram a me chamar para os cursos. Rodrigo, Digão, vou dar uma aula em tal lugar, você não quer ir comigo? Acho que para fazer companhia também, né? Pô, você não imagina, Daniel, você deve ter tido essa oportunidade também. A cada viagem que eu fazia com o professor Marco, a aula que eu tinha de MTA, por exemplo. Professor, olha, eu tô com dúvida disso. Pô, cara, eu tinha 2, 3 horas de aula de MTA. Nenhum livro vai me passar essa experiência, nada que é comprável é possível de pagar esse conhecimento que eu tive. É impossível. A gente teve essa experiência aqui também, e o Estrela sempre comenta sobre isso. O bastidor, a importância dessa convivência, né? O quanto nós evoluímos dentro dessa convivência, não só dentro da sala de aula, mas também nesses bate-papos, no entender o pensar da pesquisa, né? A formulação da questão de pesquisa. Isso é fantástico, cara. São oportunidades bacanas, mas que vêm para quem tem foco, para quem tem dedicação, igual você demonstrou. É muito fácil a gente apontar e falar, não, foi privilegiado ou não. Você teve um foco desde a entrada sua na universidade, né? Então, é claro que nós agora, do lado de cá, quanto professores, percebemos esses alunos que se dedicam e que realmente amam a profissão como nós amamos. Né? Exatamente. Aí, Daniel, as coisas foram acontecendo, naturalmente, uma amizade muito grande foi criada e me despertou, obviamente, a docência, né? Essa convivência com o professor Marco, inevitavelmente, me levou para a docência. Porque, na época, nós apresentávamos muitos trabalhos nas jornadas. Você também deve ter pego essa época. Sim. Eu me lembro que quando eu fui fazer meu currículo para o mestrado, eu tinha apresentado 56 trabalhos em jornada acadêmica. Então, eu rodei a região inteira aqui, Marília, Lins, Ribeirão Preto, Piracicaba, São Paulo, todas as faculdades do interior do estado de São Paulo, eu pude conhecer por meio dessas jornadas acadêmicas. E junto com o professor Marco, junto com o professor Fraga, eu tive a oportunidade de conhecer outros professores. Eu me lembro da primeira palestra do professor Estrela que eu vi, Daniel, foi em 2004, no Encontro de Endodontia de Marília. Ele tinha acabado de lançar aquele livro, o livro dele de 2 volumes, e aquilo me encantou, cara. Me encantou de uma forma. A palestra do professor Estrela me encantou. E aí não teve jeito, né? Eu fui para a especialização. Da especialização me despertou o mestrado. E, naquela época, o professor Marco falava muito do professor Ivaldo Gomes de Moraes, que foi o professor que orientou ele no mestrado e doutorado. Ele falou, olha, presta FOB, que se você prestar FOB, eu converso com o professor Ivaldo para ver se ele consegue te orientar. Mas você tem que fazer uma boa prova. Eu não posso fazer nada, você tem que fazer a tua parte. Aí eu consegui, fiz uma boa prova, vim fazer aqui o mestrado na FOB. E aí, Daniel, muitas pessoas me perguntam, por que você mudou de instituição? Eu defendi o mestrado dia 9 de março de 2009. O professor Marco Húngaro passou no concurso dia 6 de março de 2009. Putz. Na sexta-feira anterior. E aqui na FOB. E eu brinco que eu tive 3 professores da casa na banca, porque ele era o professor de fora, mas ele já tinha passado no concurso. Já tinha entrado. Né? Aí foi o professor, a banca foi o professor Clóvis Bramante, o professor Ivaldo como meu orientador, o professor Marco Húngaro como um membro externo, mas já que tinha acabado de ser aprovado no concurso. E aí, naquele momento, eu comecei a procurar o doutorado. E fui conversar com o professor Clóvis Monteiro Bramante, que era o coordenador aqui da pós-graduação na época. E ele foi muito sincero comigo. Ele falou, Rodrigo, nós gostaríamos muito que você ficasse aqui conosco, mas nós estamos numa fase de transição. Eu estou me aposentando. O professor Húngaro acabou de entrar.
e não sei quando vai ter uma próxima prova. E aí, eu me lembro até hoje, Daniel, eu estava já dando aula na PCD com o pessoal, e o professor Mário Tanomaro Filho estava num laboratório comigo, escalado como professor. Eu e o professor Mário Tanomaro, imagina, né? Fiquei admirado o tempo inteiro, olhando para ele, assim, como um espelho. E naquele momento ele perguntou, Rodrigo, e o mestrado, como é que tá? Eu falei, professor, legal, tá, tô gostando muito, defendi recentemente agora. E ele percebeu que eu estava com uma máquina fotográfica pendurada no pescoço, tirando foto de todos os casos, com um bom notebook para dar aula, mas a hora que nós fomos embora, eu estava com um Fusca, Daniel. E isso chamou a atenção do professor Mário, depois ele comentou comigo, ele falou, Digão, uma coisa que chamou muita atenção foi você ter dado prioridade para o seu trabalho, para o seu estudo, e você não se preocupou em comprar um carro novo, um carro zero, ao invés de não ter uma máquina fotográfica. E aí ele falou, presta Araraquara, cara, presta Araraquara que se você for bem na prova, vai ser um prazer também eu te orientar. E aí, Daniel, eu fui para Araraquara. Antes disso, prestei Ribeirão Preto, não passei na prova, não fui aprovado, fui reprovado na prova de Ribeirão. As pessoas, os alunos, muitos hoje não sabem disso, né? Fala, pô, o Rodrigo passou em tudo e... Não, eu fui reprovado no doutorado em Ribeirão Preto, não reprovado, né? Mas não fui aprovado, né? E aí... Não foi classificado, foi aprovado, mas esse caminho, né? Ele não é só de flores, e as pessoas precisam entender isso, né, Rodrigo? Esses reveses que a gente tem na vida, e todos nós tivemos, né? Todos, incluindo a nossa geração, a geração dos nossos mestres, que você citou vários aí, todos tiveram reveses em algum momento, e isso fortalece, né? O caráter, fortalece, nos dá mais energia para continuar, e nós precisamos entender isso, né? Com certeza. O tombo, ele faz parte do crescimento. E aí, Daniel, no meu primeiro ano de doutorado, o professor Marco era professor da Universidade do Sagrado Coração, passou para a FOB. A Universidade do Sagrado Coração disponibilizou uma vaga de docente de endodontia. Ficaram um semestre só em 2 professores. No semestre seguinte, eu fui convidado a fazer o processo seletivo para ingresso como professor. O professor Silvio Fraga, que é o professor que eu estava junto, era o chefe da disciplina, era o professor titular, me convidou para fazer o processo seletivo. Eu fiz o processo seletivo, fui aprovado e voltei para minha casa, mas agora como docente. E lá fiquei, Daniel, por 4 anos completos. E lá eu tive oportunidade imensa, porque eu estava no doutorado, então eu viajava todo dia de manhã para Araraquara, todo dia de manhã para fazer o doutorado, porque eu tinha a escala de clínica da graduação, as pesquisas, a escala de laboratório, e à tarde e à noite eu dava aula na USP. Todos os dias, né? Eu tinha 40 horas de sala, teoricamente, tarde e noite. E foram 3 anos e 5 meses assim. E Bauru, Araraquara são 120 quilômetros. Teoricamente é perto, né? Mas você fazer essa rotina todo dia, acaba... perto você fazer uma vez por mês, você ir passear, agora diariamente é pesado. É algo que realmente, como a gente diz, traz uma experiência e um crescimento pessoal. Daniel, você não faz ideia do que eu cresci naqueles momentos sozinho dentro do carro todos os dias, tanto para ir quanto para voltar. A cabeça, nós precisamos desse tempo sozinho para poder pensar em muita coisa. E a USC foi uma escola para mim, Daniel, no sentido de docência agora, nesse momento, 2010. Eu fiquei na disciplina de endodontia, anestesiologia, materiais dentários. Então, foi uma experiência didática incrível. Eu dei uma disciplina básica, que aqui na USC eles chamam de disciplina selo, chama Métodos e Técnicas de Pesquisa, para todos os cursos da graduação, da faculdade. Então, eu dava aula para administração, para economia, para história, geografia, odonto, fisioterapia, com anfiteatro lotado. Isso foi um aprendizado absurdo, né? Absurdo. E aí, as oportunidades foram aparecendo, porque a minha produção científica começou a aparecer. Até que um dia, a pró-reitora de pesquisa me chamou na sala dela e falou, Rodrigo, eu queria que você coordenasse e abrisse uma comissão aqui na faculdade, que não existe ainda, chamada Comissão de Pesquisa. E nós vamos estimular outros professores da área de humanas e de exatas a publicar, para que nós queremos abrir um braço do mestrado nessa área. E aí foi um outro grande aprendizado, né? Porque enquanto a odontologia nós tínhamos muita publicação,
a exatas e humanas menos, o peso é muito diferente, né, para eles, e foi um outro grande aprendizado. E nesse momento, e todo esse momento, compartilhando experiências com o professor Marco Húngaro. E eu falo, professor, apareceu a oportunidade de ser coordenador do comitê de ética em animais. Ele falava, pode assumir que eu te ajudo. Aí apareceu a coordenação do comitê de ética em seres humanos. Ele, pode pegar que eu te ajudo. Cara, e assim o crescimento foi acontecendo absurdamente. Então, foi a comissão de pesquisa, comitê de ética em seres humanos e comitê de animais e as disciplinas da universidade propriamente dita, né? Isso foi muito legal. E aí, Daniel, eu me lembro até hoje o dia que saiu o edital aqui do concurso da FOB. Saiu o edital, saiu publicado no Diário Oficial, no site, todo mundo mandando mensagem, saiu o edital. E aí, cara, eu tinha um grande colega, um grande amigo, que hoje é professor em Minnesota, em Minneapolis, que é o Ronald Ordinola Zapata, que estava no Brasil e permaneceu no Brasil para prestar o concurso da Faculdade de Odontologia de Bauru da USP. Ele, Emanuel Silva, inscritos no concurso, nós tínhamos aí 12 pessoas inscritas no concurso, e você prestou... concurso, hein, meu amigo? Pô... Você prestou concurso, você sabe como que é, o que passa na cabeça da gente no momento desse concurso, cara. É uma liberação de mediadores químicos que você arrepia do nada, sua cabeça... Exatamente. Couro cabeludo arrepia, você não sabe o que está acontecendo. Um primeiro momento de você não passar vergonha, porque é um concurso público e aberto, porque todo mundo jogando muita confiança em você, mas eu também não fui com tanta responsabilidade, porque o Ronald tinha 45 artigos publicados, eu tinha 30. Só que eu tinha um currículo talvez um pouco mais equilibrado, por causa de todos os cargos administrativos que eu havia exercido e pela experiência docente. E o desempenho no concurso, né? Pelo fato de eu falar português, ele era peruano e teve um pouco de dificuldade com a língua, no momento da pressão ali, ele acabou se enrolando um pouco. Mas hoje é professor em Minneapolis, né? Tá em Minnesota e tá voando. Fez até uma live com a gente aí na SBN. Uma referência que nós temos. Essa foi a história, cara. O concurso aqui foi 18, 19, 20 e 21 de novembro de 2013. Aí na quinta-feira à noite saiu o resultado é imediato aqui, não sei como é que os concursos, aqui saem na hora, né? Eles já projetam as notas, e se você tá aprovado ou não. E... me lembro, esse foi o dia, 21 de novembro de 2013, por volta das 20 horas e 30 minutos, eu fui aprovado no concurso aqui da Faculdade de Odontologia de Bauru. E é uma semana pesada, né? Semana pesada. Você sabe como é intenso isso, né? Até hoje me vem lembranças do dia e eu fico até emocionado, assim, porque é uma mistura de sentimentos muito, muito, muito louca, muito diferente. Isso é emocionante mesmo. Eu tive a mesma experiência de você de prestar concurso com um amigo. Então, o Júlio e eu fizemos o mesmo concurso aqui. Realmente, você tem essa situação de... Mas tudo caminha, né? As coisas, elas são encaminhadas da maneira que tem que ser. Eu acho que a competência, a dedicação, ela colhe o fruto no final. Falamos em Café Ciogo, estamos aí com a nossa xícara... O Ciogo é diferente. Ciogo 2021, sempre. Rodrigo. Aí, Daniel, aí como professor da USP, aí as coisas foram acontecendo, né? Eu entrei e no primeiro semestre o professor Marco manda um auxílio FAPESP. Aí, no primeiro semestre, mandei o auxílio FAPESP, aprovado o auxílio FAPESP, implementamos a linha de instrumentos, né, de fadiga cíclica, torsional e deflexão angular de instrumentos endodônticos. Aí corri atrás do tempo um pouco para conseguir nivelar as pesquisas num nível muito alto, que sempre foi a publicação daqui. E aí as coisas foram acontecendo, orientação de mestrado, orientação de doutorado, pós-doutoramento. Eu orientei 2 pós-doc, o Murilo e o Guilherme Ferreira da Silva, que hoje é professor da USC também, que esteve com a gente. E depois um outro auxílio, Daniel, agora com o Evol, com um auxílio com o Evol para comprar o software, os computadores. E aí implementamos uma outra linha de pesquisa, que é a pesquisa de tomografia computadorizada em endodontia. Essa foi a história. E aí, em 2018, fiz minha livre docência. Aí foi um concurso de livre docência.
também inesquecível, com professores maravilhosos na banca, 3 dias intensos também de concurso, mas uma sensação diferente, porque você não está concorrendo com ninguém, né? Só com você mesmo. Então as coisas caminham mais facilmente. Essa foi a história até hoje aí na FOB. Mas um trabalho em equipe, eu tive orientados maravilhosos, eu tive professores maravilhosos, e se não fossem eles terem me apresentado isso, sem dúvida nenhuma, esse despertar para a endodontia e para a clínica não estariam acontecendo como hoje. É uma trajetória fantástica, você ainda muito novo, né? Tem muito ainda para contribuir com a endodontia, não só brasileira, mundial, você sabe disso, está dentro de uma instituição referência no mundo todo e com um nível de publicação muito alto, né? Hoje você já está com quantos artigos publicados, Rodrigo? 150 artigos, Daniel. 150 contribuições efetivas para a ciência e para o conhecimento, né? E 80, você... 85 artigos no PubMed, em revistas com critério editorial bem rígido, vocês sabem disso, né? E os outros artigos em revistas com menos critério e revistas nacionais, voltadas para o clínico também. E essa é a ideia, publicar sempre para o clínico e para o leitor também, para as duas áreas, tentar fazer isso. Exato, que aí é onde eu quero entrar contigo. Você, né, um professor de dedicação exclusiva dentro da instituição, já sedimentado na sua área, resolve voltar para a clínica, né, pede agora para ser 20 horas, para que você possa dividir as suas ações. Né, você dedicar o seu tempo, continuar no ensino, na pesquisa, mas aplicar esse conhecimento na clínica. Fala um pouco para a gente, que é algo que tem se tornado cada vez mais recorrente essas discussões, sobre a importância desse alinhamento da clínica e da pesquisa. Daniel, eu sou formado numa universidade particular. Apesar de eu ter tido iniciação científica, a minha formação é estritamente clínica. O aluno que faz escola particular, não que a federal, os estaduais não façam isso, mas a quantidade de bolsas que os alunos têm aqui na FOB hoje é absurda. Praticamente todos os alunos têm bolsa de iniciação científica. E na USC era uma briga danada para conseguir isso. Então, a nossa formação era clínica. E eu sempre tive o pé na clínica, sempre gostei muito. Antes de entrar na FOB, esqueci de falar isso, eu exerci 8 anos de consultório aqui em Bauru. 8 anos exclusivamente dedicados para o consultório. E aí, quando eu falei para minha esposa, falou, olha, eu vou pedir tempo parcial. A minha esposa quase surtou, né? Falou, como assim? Você tem tudo que todo mundo quer, você tem um salário fixo, você tem 13º, você tem férias, você é livre docente, você tá maluco? Eu falei, não, eu quero aplicar isso que eu estudo, eu preciso voltar para a clínica, eu preciso me completar profissionalmente aplicando isso no consultório. Mas isso não veio do nada, viu, Daniel? Teve dois caras que fizeram a diferença na minha vida nesse momento. Um deles é chamado Renato Mioto Palo. Renato, em todas as nossas conversas, falou, cara, você tem muito perfil para estar no mercado de indústria, de empresa, de consultoria. Por quê? Porque nos Estados Unidos é normal o doutor, ao invés de ir dar aula, ele ser contratado pela empresa para validar produtos ou desenvolver e participar do desenvolvimento de novos produtos. Isso é muito legal também. E um outro cara chamado Paulo Vinícius Soares, que me foi um espelho absurdo. Eu encontrei várias vezes o PV nos eventos da vida, né? Ciogo, Cioba, Ciosp, dentre os vários eventos, e o PV falava assim para mim, cara, você tem perfil de tempo parcial. Você fala bem, você explana bem, você fala bem e tal. Você tem que pensar nisso também. E eu fui amadurecendo essa ideia, Daniel. Fui amadurecendo a ideia até que eu cheguei num momento e falei, não, eu vou aplicar isso. Né? Conversei, foi tudo alinhado, tudo em consonância com o departamento. Não foi nada surtado. Cheguei no professor Marco e falei, a partir de hoje, não. Foi um amadurecimento de 2 anos que eu vim planejando com ele para poder fazer isso. E montei um consultório, a minha Disneylândia, né, Daniel? Que é o nosso sonho.
Aí, microscópio operatório, motor, localizador, ultrassom, tela de retina para mostrar para o paciente. E, cara, e ao mesmo tempo o mercado de Bauru precisava de um clínico. Bauru não tinha o endodontista da cidade. Meio estranho, porque Bauru ficou muitos anos sem aplicar microscopia, sem gerar essa curiosidade nos alunos, e Bauru não tinha microscópio até então. Eu fui o primeiro a implantar um microscópio aqui em Bauru. E isso foi muito legal. E aí acaba que hoje eu sou um cara muito feliz profissionalmente. Eu tenho o mesmo número de orientados na faculdade, apesar de ser 24 horas, eu oriento 7 doutorados, eu oriento 3 mestrados, eu oriento pós-doc, iniciação do mesmo jeito, eu vou na graduação em todas as clínicas do laboratório, só que eu me completo profissionalmente lá no consultório, e aplicando tudo aquilo que eu faço aqui. Acreditando também que eu possa contribuir para o ensino, Daniel, para o ensino de mais qualidade, aplicando no consultório, tendo noção mais de preço de material, de como aplicar esse material, de poder explicar para o aluno, já passando por uma experiência prévia com a técnica ou com o equipamento. Isso, para mim, está sendo uma experiência maravilhosa, maravilhosa. E essa é a discussão que entra, né, em outros andares aí, que é justamente essa questão de não dicotomizar a pesquisa e a clínica. Pelo contrário, né, elas são confluentes. Então, indiferente, não precisa ser a pessoa, né, todo clínico tem que ser um pesquisador e todo pesquisador tem que ser um clínico, mas as ideias, o conhecimento, ele precisa estar convergente. Então, a clínica, ela precisa se apoiar na ciência, sim, né? Não é possível mais, não se cabe mais o clínico que trabalha só com a sua experiência e que ele faz os seus testes, ensaios clínicos com os seus pacientes. Isso é inadmissível. E, ao mesmo tempo, a pesquisa que não tem aplicabilidade, que não traz uma resposta ou um embasamento para a clínica, é uma pesquisa também perdida, que não tem, né, uma significância. Então, essa confluência que é o importante. Vira um círculo, né, Daniel? Porque você vai para o consultório, obviamente, nós não fazemos isso, eu não faço isso, eu não faço teste no paciente, mas as dúvidas surgem lá. Aí eu chego aqui e converso com os meus alunos, converso com o professor Marco, falo, olha, eu estou tendo uma dificuldade com isso, o material não está, na hora que eu vou fazer a obturação, não dá tempo, o material está muito rápido, vamos colocar um acelerador de presa, um retardador de presa, e aí você vai englobando tudo. Exatamente. E é fantástico. As duas coisas têm que andar junto. Nós precisamos de professores de dedicação exclusiva, nós precisamos dos grandes clínicos do Brasil, mas confesso que as duas coisas andando juntas é muito interessante. Eu tenho aprendido muito, Daniel, diariamente. A endodontia só evolui assim, a partir do momento que as coisas estão convergentes, sem essa disputa do clínico que fala do pesquisador que critica o clínico precisa do embasamento científico, o pesquisador precisa dar respostas para a clínica, ponto. A endodontia é essa. Né? Você sabe que eu me lembro de numa das lives do professor Pécora, uma das lives da SBN, o professor Pécora falou com o professor Estrela. E o professor Pécora falou uma coisa que eu não esqueço, nunca vou esquecer, Daniel. Ele falou assim, a clínica é humilde. Sabe por quê, Daniel? Aqui na faculdade, você pega o meu currículo, tem 150 artigos, tem livre docência, chega lá na hora do consultório, parece um caso para você, e você não consegue achar o canal, cara. E aí você fala, cara, adianta eu ter os 150 artigos e não saber encontrar o canal aqui, eu não saber usar a ferramenta para fazer isso. E aí a clínica te deixa humilde, e você vem para a faculdade e estuda, fala, eu preciso melhorar isso. E isso te traz um engrandecimento pessoal absurdo. Absurdo. É indescritível o ganho que eu tenho com isso, com a clínica e a academia andando juntos. Isso, Rodrigo como pessoa, cresci muito nesse sentido. Sensacional, né? Vamos agora entrar um pouquinho sobre a sua vinda aqui em Goiânia, né? Você estará aqui com a gente, como eu falei, no módulo de endodontia, no dia 18, e já vou dar o spoiler aí do seu tema. Você vai falar para a gente sobre o planejamento de descontaminação baseado na tomografia computadorizada. Né? Então, algo tão importante na endodontia, que é o processo de sanificação, é o controle microbiano, e hoje também utilizando de uma ferramenta que vem mudando a endodontia,
Fala um pouquinho para a gente aí do que você vai trazer de novo, o que você vai abordar e o que a gente pode esperar da sua aula aqui em setembro. Naquele momento que eu comentei com você que eu consegui o auxílio FAPESP do Evol, aquilo me tirou da zona de conforto, Daniel. Eu saí do conforto de propriedade físico-química, mecânica de instrumentos, que a gente já tinha dominado teoricamente, né? E consegui o auxílio. Daniel, eu tive que começar do zero, né? E aí eu procurei um curso de tomografia para fazer aqui na região e não encontrei. O que eu fui fazer? Especialização de radiologia. Terminei faz 3 meses a especialização de rádio para poder mexer com tomografia. E aí, Daniel, outro divisor de águas. Eu fui fazer o curso de tomografia com o professor Mike Bueno em Cuiabá. Cara, é impressionante o que eu aprendi em 3 dias com o professor Mike Bueno. Aí o Mike convidou o Bruno, né, direto dos Estados Unidos, deu uma aula online para nós, e eu fiquei apaixonado por essa área, e comprei um computador e um software, o Evol, para poder trabalhar só com isso. Daniel, eu demorei mais ou menos 1 ano aí para pegar a rotina do Evol, e nesse meio tempo foi o tempo que eu voltei para o consultório. E hoje, Daniel, eu não faço nenhum caso sem o planejamento tomográfico. A não ser um caso de urgência. O paciente vai no consultório, eu tiro a radiografia periapical e faço. Uma coisa que eu sempre discuti, Daniel, eu não sei se você pode discordar de mim, se você achar pertinente. Como que nós, clínicos, como que o endodontista, o cara que faz consultório, você que vai assistir isso aí depois, você faz consultório, como que você classifica um caso como fácil ou como difícil? Pela radiografia periapical. Então, um central para você é fácil. Quem disse que ele não tem 2 curvaturas? Quem disse que ele não tem uma curva escondida para palatino que você não está vendo? E aí, o clínico resolve classificar o caso como fácil ou difícil baseado numa imagem em 2 dimensões. E aí, Daniel, eu comecei a pedir tomografia para todos os meus casos. E eu brinco com os meus alunos da graduação aqui que eu não enxergo mais nada na radiografia periapical. Porque você acostuma tanto com o 3D na sua cabeça que você não consegue mais planejar nada sem... Então, hoje, Daniel, o que eu consigo fazer com a tomografia? E é o que eu vou falar em Goiânia para o pessoal. Todo caso, eu faço o planejamento de o quanto eu vou dilatar individualmente por canal, porque eu consigo saber se o canal está mais amplo ou menos amplo, porque eu ainda não consigo mensurar o forame, como o professor Mike fez, mas eu consigo mensurar 1 milímetro aquém. Então, se eu sei que aquele diâmetro é 20, eu tenho que dilatar até 35 ou 40. Se ele é um diâmetro maior, eu sei que eu tenho que dilatar mais. Então, todo o processo de sanificação, ele está baseado nesse planejamento tomográfico que eu faço para todos os casos. Entendeu? Então, a escolha do instrumento. Então, o que eu faço também? Molares inferiores e superiores. Tem aquela estrutura chamada de zona de risco, que é aquela parte de menor espessura de dentina. Então, se eu vejo que é um dente mais longo, com uma espessura de dentina menor, opa, deixa eu usar um taper menor. Eu vou usar taper 4, 3 e 2, para não agredir tanto essa área. Se tem espessura um pouco mais de conforto, mais dentina, aí tudo bem, eu posso trabalhar com um taper 6 ou um taper 8. Então, todo o planejamento de descontaminação, hoje... eu estudo todos os meus casos, pelo menos 1, 2 horas, tomograficamente, planejando qual instrumento que eu vou utilizar, se ele está calcificado ou não, se eu vou ter que usar um inserto para achar. Então, existem uma gama de várias variedades que eu consigo matar já no planejamento com a tomografia computadorizada. E é espetacular, você não vive sem mais. A real é essa, você não vive sem mais a tomografia. É sensacional, você sai da tentativa e erro, entra em um planejamento assertivo, e eu não entendo também, e eu concordo contigo, Rodrigo, da resistência de nós, endodontistas, utilizarmos uma ferramenta que vai melhorar o nosso tratamento. Vai te dar mais segurança, você vai ter um tratamento, né, com uma previsibilidade melhor, um tratamento em que você vai oferecer, que é o principal, um melhor tratamento ao paciente, né, que ele vai ter uma chance de êxito maior, e nós mesmos, muitas vezes, temos resistência a utilizar essa ferramenta. Exatamente. Eu não consigo entender também.
Enquanto não houver conscientização, né, Daniel, do pessoal que vai estar nos ouvindo aí, do clínico geral que faz endodontia, ou do especialista em endodontia, de que a tomografia, ela não é cara, porque ela vai te trazer tantas informações e muitos casos, Daniel, vou mostrar uns artigos aí, eu vou traduzir isso para o clínico de uma forma fácil. Por exemplo, tem um artigo publicado por a equipe do professor Fayad, por exemplo, dos Estados Unidos, que mostra que quando você faz um planejamento, então vamos supor que eu seleciono um grupo de clínicos aqui em Bauru e mostro várias radiografias e falo para eles qual seria a sua conduta. Aí um fala exodontia, o outro fala endodontia, o outro fala tal coisa. Quando você apresenta os mesmos casos em tomografia, muda 50% do diagnóstico. Então, eu tratei muito dente que já era indicado para exodontia, cara. E já tratei muitos dentes que não precisavam de tratamento endodôntico. Por quê? Porque você não tem um diagnóstico assertivo, como você mesmo disse. Então, a tomografia, ela foi um diferencial na minha vida profissional. Daniel, é uma decisão muito difícil, mas se eu tivesse que escolher entre microscópio e tomografia, eu não pensaria duas vezes em ficar com tomografia computadorizada. Foi um diferencial absurdo na minha vida. E esse é um investimento que o paciente faz, é um exame que o paciente faz, em que traz uma economia para ele também. Se você raciocinar em que os tratamentos terão melhor resultado, serão melhor planejados. Porque muitos dentes são retratados depois porque um quarto canal não foi tratado, né? Muitos dentes são extraídos porque já estavam indicados anteriormente a endo e o paciente teve um investimento do tratamento endodôntico, depois o investimento da implantodontia. Exatamente. Então, quando você explica e coloca isso para o paciente, ele entende e é um investimento que ele faz tranquilamente, porque para ele vai ser melhor, né? Um planejamento melhor, mais assertivo, com maior previsibilidade. Isso é sensacional. Estou doido para assistir sua aula aqui, Rodrigo. Outra coisa que é legal, que precisa haver conscientização disso, é que com relação à dose, à radiação, né? Existem paradigmas que foram quebrados, Daniel, que a tomografia em si, da dosagem de radiação é muito alta. Não, para tudo. Quem já assistiu uma aula do professor Bruno sabe disso, você é amigo dele, pessoal, você sabe disso. E quem pega os artigos para ler. Hoje, Daniel, nós conseguimos, para o clínico que está aí nos assistindo, eu consigo pedir uma tomografia de apenas uma área. Eu não preciso fazer tomografia do crânio do paciente inteira. Isso chama de campo de visão pequeno. Então, eu posso pedir como se fosse uma péria apical da área de molar exposta. O tempo de radiação é menor, eu consigo ter uma alta resolução, porque vai ser só daquela área, e a radiação é 2 vezes maior do que uma radiografia periapical. E aí, Daniel, se você tem que fazer uma técnica de Clark, mesializar, distalizar a imagem, ou se você tem que, quando você faz técnica de rastreamento de Bramante e Berbert, para saber se você está desviando o canal ou não, você faz várias periapicais. Se você fizer uma tomografia, você já consegue fazer todo o seu planejamento. Então, quando eu digo em planejamento de descontaminação baseado na tomografia, desde você localizar um MV2, você saber se está calcificado ou não, até o diâmetro que eu tenho que dilatar o canal para conseguir a descontaminação de forma correta. É sensacional. São várias informações que podem ser extraídas e um planejamento melhor. Isso é fantástico. Como eu falei, estou doido para te assistir aqui, contando os dias para chegar em setembro. Responsabilidade, hein, meu? Mas vamos estar juntos, com certeza. Vamos aprender juntos, com certeza. É assim que a gente caminha, né? Discutindo, conversando e avançando. Meu amigo, mais um cafezinho, Ciogo. Esse é o nosso primeiro episódio do Café Ciogo, de vários que virão aí pela frente, para que vocês, né, conheçam um pouco mais os nossos palestrantes, saibam um pouco do que eles vão debater e conversar no nosso congresso, e principalmente estimulando aí e aquecendo o nosso Ciogo, que eu tenho certeza que vai ser a grande celebração da odontologia, né, pós esse período crítico que nós estamos vivendo. Né? Então, Rodrigo, queria te agradecer esse bate-papo fantástico, essa experiência, você descrever esse caminho seu, serve de exemplo para muita gente, para quem está começando, para o aluno de graduação, para aquele especialista, aqueles que querem a vida acadêmica, né, para o clínico. Então, foi fantástico. Foco, dedicação, né, a recompensa ela vem. Nada cai do céu se você não tiver
essa dedicação e esse foco desde lá do início, quando você entrou na universidade, né? Isso é um exemplo para muita gente. Outro ponto que eu achei bacana também você colocou pessoas que foram exemplo para você, desde o clínico que te atendia quando você era criança até os professores da faculdade. Então, mostra a nossa responsabilidade enquanto clínicos, enquanto docentes, né, do exemplo que a gente passa para as pessoas. Tá certo? Então, obrigado aí por esse relato fantástico seu. Eu que agradeço, meu amigo. Conte comigo sempre, a equipe Endoscience, a equipe da ABO, um grande exemplo para nós. Com certeza, eu não tenho dúvidas em dizer isso, que é uma das maiores equipes de endodontia do Brasil. Não só a endodontia, mas toda a equipe de dentística e todas as outras áreas. E conte comigo, e se Deus quiser, em setembro estaremos juntos celebrando a endodontia, celebrando a amizade, celebrando o social, para a gente poder, se Deus quiser, bater papo, se abraçar e comemorar a vida, que é o mais importante de tudo. Esse foi o grande ensinamento que nós tivemos, né? Nos últimos meses ou no último ano já. Exatamente. Rodrigo, grande abraço e até breve, meu amigo. Valeu, meu amigo. Valeu. Um abração a todos.